A cirurgia de mama gera muita curiosidade, muita dúvida por parte das mulheres. Por isso, hoje, esse é o nosso tema com o Dr. Davis Alber, cirurgião plástico. Bom, Dr. Davis, uma das cirurgias mais procuradas pelas mulheres é a mamoplastia, mastopexia. Explica a diferença dessas cirurgias pra gente, por favor. A cirurgia da mama, principalmente a prótese mamária, é a cirurgia plástica mais realizada no mundo. Quando a gente faz um aumento, a gente chama de mamoplastia de aumento. Quando a gente faz uma cirurgia de redução mamária, ela é uma mamoplastia redutora. E quando a gente faz uma cirurgia de levantamento mamário, normalmente a gente chama de mamoplastia de levantamento ou mastopexia. Então, hoje a gente pode fazer uma mastopexia com prótese ou sem prótese. Então a gente acaba podendo utilizar a terminologia de mamoplastia de aumento ou mamoplastia mastopexia de aumento, e pela confusão de nomenclatura a gente pode acabar dizendo, numa redução que se usa prótese para adequar, numa mamoplastia redutora de aumento, que não teria lógica, né? Sim, que você dá o up aquele, né? A gente acaba utilizando a prótese como substituto da glândula, né? Para montar a mama. E acaba sendo uma redução, porque a gente tira bastante tecido, coloca uma prótese menor ali, só para dar consistência e formato para a mama, né? Então não é bem de aumento, a gente está reduzindo, enfim, nesse caso, a mama. Agora, qual é a diferença, assim, da cirurgia em si? Quais são as características de uma e de outra? Normalmente, na colocação de uma prótese simples, a cicatriz é mínima, é pequena, que pode ser em volta da areola, pode ser no sulco mamário, até na axila. E quando envolve a retirada de pele, seja para levantar a mama ou para reduzir o tamanho, normalmente acaba resultando numa cicatriz mamária junto, que pode variar na sua extensão, uma cicatriz vertical ou o famoso cicatriz em âncora ou cicatriz em T invertido, né? Então, no pós-operatório, nessas mamoplastias que envolve retirada de pele, acaba precisando deixar uma cicatriz na sua mama, né? Uhum. E como é que é o pós-operatório, Dr. Davis? Que também é importante, né? Essa cirurgia mamária, normalmente, ela é feita ambulatorial, e o pós-operatório, de certa forma, é bem tranquilo. Não é uma cirurgia que causa muito desconforto. Claro que precisa de uma atenção, principalmente nas cicatrizes que envolvem cicatrizes maiores, né? Para a gente ter uma cicatrização adequada, não forçar aquela cicatriz numa abertura, né? Então, a gente recomenda ter um certo cuidado com a movimentação do braço, principalmente nos primeiros 2, 3 dias, né? Após esse período, pode-se movimentar o braço, mexer no cabelo, tomar banho, enfim, lavar o cabelo, mas não deve fazer movimentos bruscos, para não forçar aquela cicatriz que ainda não tem uma resistência para suportar movimentos bruscos, né? Exige, então, um pouquinho de cuidado nesse início, mas as atividades normais voltam em quanto tempo, por exemplo? Em média, em torno de uma semana, 10 dias, a paciente consegue retornar às suas atividades laborais, rotinas, sem grandes movimentação nos braços. Não pode carregar peso, né? Dirigir por volta de 2 semanas com um certo cuidado também. O cirurgião vai orientar a troca de curativos, né? Vai observar se a cicatriz está evoluindo bem, se ela não tem nenhuma pequena abertura, nenhum processo inflamatório, e vai orientar a paciente a utilizar cremes normalmente, cicatrizantes, para atenuar e ajudar aquele processo cicatricial. Pois é, você falou nos cremes, agora tem um sutiã também especial que se usa após essa cirurgia. Sim, a gente usa o modelador normalmente já imediatamente ao término da cirurgia, para conforto e para ajudar no desinchar. Então, uma dúvida frequente das pacientes é que tamanho de sutiã que eu vou utilizar. Aqui no Brasil, a gente acaba não tendo diferenças entre o tórax
e o bojo, o cup, né? A circunferência do tórax vai continuar o mesmo. O que pode mudar é o bojo. Então, a gente precisa ver que tipo de sutiã que ela vai comprar e dependendo do sutiã, às vezes, pode ter uma numeração, 42, 44, 46, ou em letra P, M, G. A gente vai acabar precisando adequar com aquela marca de sutiã que a paciente vai acabar comprando, né? Mas é importante que não seja muito apertado, para não causar um desconforto no tórax, uma compressão e até machucando a cicatrização, e nem muito frouxo. Ela precisa causar uma compressão leve porque a paciente vai ter um inchaço. Se a paciente coloca um sutiã que já está apertado antes de inchar efetivamente, pode acabar machucando. Então o sutiã é importante para sustentar e para ajudar nessa parte inicial do inchaço. A gente recomenda o uso, em média, por 30 a 40 dias, 45 dias, depois a paciente retorna com o sutiã convencional. Muitas vezes precisando trocar. Porque mudou a medida. Ou ela aumentou ou diminuiu e acaba precisando mudar o número do seu sutiã, né? Agora, você falou do inchaço. Em quanto tempo ele desaparece? Então, o inchaço, ele é causado por causa da cicatrização. Com o processo inflamatório inicial, existe um extravasamento de líquido natural, né? A gente até tem um vídeo sobre inchaço em abdominoplastia que acaba sendo semelhante. Esse inchaço na mama é um processo inflamatório, né? Tem um extravasamento de líquidos ali para aquele terceiro espaço, o espaço intersticial. E aí a gente nota que a compressão ajuda a regredir. Outras coisas que ajudam é a paciente, na verdade, fazer uma drenagem linfática no pós-operatório. E precisa ser diferenciado, por exemplo, de um seroma na mama. O seroma é uma coleção líquida que pode acontecer, é diferente do inchaço. O inchaço é uma infiltração de líquido, um edema, tem cacifo. E o seroma não, é uma coleção, como se fosse um balão de líquido, que pode ser na cicatriz, pode ser dentro da mama ou até junto com a prótese, se for utilizado. Então, existe um outro vídeo que a gente vai gravar a respeito sobre seroma em mama, né? Para a pessoa já ficar ligada também, viu? Agora, atividade física, porque hoje a mulherada não abre mão da atividade. Sim, a gente diz que deve ser começado progressivamente. Então, por volta ali dos 15 dias, né, 2 a 3 semanas, ela já pode fazer algumas caminhadas com membros inferiores sem envolver muito o membro superior. E à medida que vai ganhando mais resistência na cicatriz, ela vai começando a movimentar os membros superiores. E ela vai estar completamente recuperada, podendo fazer sua atividade de musculação normal por volta de mais ou menos 60 dias, né, 2 meses. Aí já pode ir sonhando com aquele biquinizinho na praia, um vestidinho mais soltinho. Aí a gente precisa ter aquele só cuidado quando ela fez inicial. Isso me lembrou das manchas dos equimoses, né? Então, nessa fase inicial, ainda não pode expor a cicatriz e as manchas ao sol para não ter marcas definitivas, né? Depois que acabou resolvendo esse processo e se absorveu, também leva 2 a 3 semanas, a paciente pode ir para a praia tranquilamente. Legal. Se você ainda tem dúvidas sobre a diferença de uma cirurgia ou não, o Dr. David está aí à disposição para esclarecer tudinho. Combinado? Tá certo. Obrigado, Duda. Até a próxima.